E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Isabela Rubim, sou atual diretora de projetos do ano de 2022. Vim conversar um pouquinho com vocês sobre planejamento estratégico, então, ferramentas, metodologias e aplicações. Temos ali outros 2 vídeos com a Letícia e com o Nicolas, que eles vão comentar um pouquinho sobre o início do planejamento estratégico. Eu vim conversar com vocês sobre uma outra parte, tá? Então, a primeira parte que eu queria trazer para vocês é a parte de indicadores. Então, eu sei que quando a gente pensa em indicadores, a primeira coisa que vem na cabeça é o OKR, pelo menos agora, no pessoal, tenho certeza que a OKR é algo que a gente trabalha muito mais, mas, principalmente para outros serviços, então não só para planejamento estratégico, para financeiro, para gestão de processos, para gestão de produção, é legal a gente conhecer um pouquinho dos KPIs, tá? Porque os KPIs, eu vou explicar um pouquinho, mas é o Key Performance Indicator, é um indicador-chave de performance, onde tu vai conseguir mensurar em diversas áreas a tua performance, né? Basicamente seria isso. E é legal tu conhecer um pouquinho até para tu aplicar em outras áreas, porque eu vou falar um pouquinho com vocês, eles são diferentes das OKRs, e até vou mostrar uma comparação daqui a pouco, tá? Então, o que é, né? Então, o que é um KPI? Eu comentei um pouquinho antes, mas basicamente vai ser uma métrica essencial para tu avaliar um processo, uma gestão, é um indicador de desempenho da tua empresa. Então, no geral, seria mais ou menos isso. E o objetivo é revelar se a empresa está progredindo em direção a um objetivo, a uma meta, enfim, e se a tua performance está adequada nas mais diversas áreas, enfim, no que tu quiser mensurar para ver se está correndo de acordo com o que precisa. Um KPI, basicamente, tu vai conseguir analisar, por exemplo. Então, tô indo muito bem num mês, tô indo muito mal no outro, tive uma crescente, então, basicamente, ele vai ter um período de tempo, ele vai ter um número, então um dado, que tu vai poder analisar qual que é a variação dele. E, por exemplo, uma grande oscilação tu vai conseguir perceber. Tal mês eu fiz tal ação e deu tal resultado, seja positivo ou não. Então, basicamente, o KPI vai ser algo que vai ter essa constância, assim, tu vai conseguir ter uma análise durante um período de tempo. Diferente do OKR, que tu vai ter o objetivo e tu tem que bater esse objetivo. Alcancei esse objetivo? Show. Não, no KPI, basicamente, tu vai ter a tua meta, eu espero me manter constante em 10 mil. 10 mil reais, por exemplo. Ah, mas eu tô vendendo aqui, no mês eu vendi 5, no mês eu vendi 12, no outro mês eu vendi 10. A minha meta era assim, me manter no 10. Mas eu tô oscilando e o KPI vai ser faturamento mensal. Esse é o KPI, é isso que eu estou analisando, tá? Então, trazendo aqui um exemplo de fato, então, na perspectiva financeira, provavelmente isso aqui fazendo parte do BSC, tá? Que o BSC, tu já vai construir os objetivos e tal, então não faz sentido tu construir ainda a OKR dentro do BSC. Então, provavelmente, esse KPI aqui de BSC. Qual que é o objetivo? Aumento de faturamento. Quais são os indicadores? Faturamento e faturamento por frente de atuação. Aqui no objetivo, acho até legal destacar, por exemplo, aumento de faturamento poderia ser aumento de 10% do faturamento no ano de 2022. Porque daí a gente bota um número, né? Então, por exemplo, aumento de faturamento, aumentou o faturamento em R$1. Adianta? Não adianta. E tu bateu a meta. Mas não é para se comemorar. Então, aumento de faturamento em tantos por cento. É legal ter um número ali para concretizar o teu aumento de faturamento e até um período de tempo. Então, no ano de 2022. Qual que é o indicador? Então, faturamento e faturamento por frente de atuação. Por quê? Porque para aumentar o faturamento, eu preciso ter o indicador faturamento. E, para mim, é interessante fazer uma análise de frente de atuação. Então, qual frente está me gerando mais esse faturamento? Então, são 2 indicadores que eu quero analisar. Como que eu vou analisar a performance, né, desses indicadores? Então, eu vou utilizar KPIs. Número de projetos apresentados, número de clientes que entraram na loja e ticket médio dos projetos. Então, são esses 3
KPIs que eu quero analisar para ver o que está oscilando dentro desse período de tempo. Então, provavelmente um mês. Como que eu vou analisar? Então, número de projetos apresentados. Qual que vai ser a mensuração? Sempre que apresentar um projeto, computar em um lugar no Trello. Por quê? Aqui provavelmente o Trello deve ser onde tu vai documentar todas essas apresentações e depois lançamento semanal da planilha. Então, tu vai ter uma análise semanal do quanto que está tendo progresso. Por que não joga na planilha direto? Porque provavelmente o Trello vai ter outras informações, porque provavelmente o Trello tem um celular, vai ser mais prático de mexer, e aí na planilha, às vezes, nossos clientes não tem tanta facilidade. Mas, enfim, isso aí é para outra conversa, tá? Outro KPI, número de clientes que entraram na loja. Como que a gente vai mensurar? Sempre que um cliente entrar na loja, computar em algum lugar. Depois lançar na planilha. Beleza. Todos esses dois ali, por exemplo, são semanais. Os três, na verdade, tem um lançamento semanal, então aí tu vai ter uma análise por mês do quanto que varia, inclusive, no mês. Show. Ticket médio dos projetos. Mensuração. Ao final de cada mês, anotar o valor do faturamento dividido pelo número de projetos fechados, depois lançar na planilha semanal. Aqui pensa, putz, mas é tão simples, né? Número de clientes que entraram na loja. Claro que eu sei mensurar isso, mas nem sempre vai ser assim. Às vezes vai ser um pouquinho mais complexo. Por exemplo, ticket média, faturamento dividido pelo número de projetos. Talvez nosso cliente não saiba. Então, essa forma de mensuração, documentar essa forma e dizer como e quando que vai ser lançado, é muito importante para deixar tudo bem claro para os nossos clientes, tá? E aqui eu vou fazer um paralelo com as OKRs. Então, por exemplo, o objetivo é aumentar 10% do faturamento até o final do ano. Que eu tinha comentado com vocês, eu acredito que seja um objetivo um pouco mais completo. Esse seria o objetivo da OKR, né? E daí as KRs poderia ser vender todos os meses um projeto médio, aumentar em 20% as vendas passivas, desenvolver um novo produto para atacar uma nova parcela do mercado. Isso aí são algumas KRs que, atingindo elas, nós podemos atingir o aumento de 10% do faturamento no ano. Só que, para a gente, é legal analisar alguns KPIs. Então, número de projetos apresentados, número de clientes que entraram na loja, ticket médio dos projetos, complementando essas KRs. E também o objetivo de fato, né? Isso aqui, se caso não fizesse parte do BSC, que eu comentei, né? Então, por exemplo, pode ter tantas KRs quanto quiser, né? Então, atingir 15 mil do ticket médio a partir de julho, enfim, tudo que vai fazer bater a meta, tá? Então, quantas KRs forem necessárias. Mas eu queria trazer também um exemplo mais próximo ainda da realidade, que é um pouquinho mais sobre a ITEP. Então, vou trazer o ano de 2022 como exemplo, que é a meta fazer 170 mil no ano de 2022. Beleza, esse é o objetivo. Qual que vai ser a KR? Até junho, ter 60% da meta. Então, já vamos ter 60% da meta batida. KR2, vender todos os meses. Beleza, constância. KR3, tem um ticket médio no ano de 12 mil. Show. Essas vão ser as nossas KRs. Então, atingindo isso, eu acredito que a gente vai fazer os 170 mil no ano de 2022. Por quê? Porque 60% da meta até junho já vai nos garantir algo mais estável, vender todos os meses vai dar constância, e o ticket de 12 mil vai fazer com que até o final do ano a gente bata a meta. Se a gente tiver atingido 60% em junho, se a gente vender 12 mil em cada mês, beleza, vamos bater a meta, tranquilo. Show! Essas são nossas KRs, esse é o nosso objetivo, essas são nossas KRs. O que eu preciso analisar para isso? Cara, eu vou precisar analisar o número de vendas no mês, vou precisar analisar o número de propostas apresentadas no mês, vou precisar saber funil, vou precisar saber faturamento. Então, são esses os KPIs que eu vou querer analisar. E aí, pode destrinchar. Por exemplo, vendas realizadas por recompra e indicação, pela parte de projetos. Prospecção ativa, vendas realizadas por prospecção ativa. Conversão de prospecção ativa. Então, aí os KPIs vão ser milhares, enfim, que a gente vai ter que analisar
São indicadores que a gente vai ter que analisar para entender a performance, para entender se a gente vai conseguir atingir essas KRs, para entender se a gente vai conseguir atingir esses objetivos. Então, trazendo um pouquinho mais para a realidade da ITEP, esse é um geral sobre os KPIs. Como aplicar KPIs? Então, primeiro vamos criar a meta, primeiro vamos criar o objetivo. Esses indicadores precisam ser úteis para avaliar essas metas. Então, não me adianta botar um indicador que não vai me dar um resultado real. Então, vou até conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, é muito importante que essas metas sejam esses KPIs sejam possam mensurar essas metas, tá? Eles sejam reais. 2. Definir quais serão os processos monitorados. Então, vou mensurar tudo, vai estar tudo com KPI, tudo com não sei o que. Adianta? Às vezes não. Então, por isso que é um indicador-chave de performance. Então, é um indicador que tem que te mostrar claramente se aquilo está funcionando. Então, tal máquina, vou precisar ter o KPI dela, quanto que está tendo de produtividade. Porque tal máquina é uma máquina que sempre quebra, sempre dá problema, não sei o que, eu preciso ter a mensuração dela para entender se eu posso trocar, se vale a pena, enfim. Então, ter esses processos bem monitorados, ter os processos chaves monitorados. Defina indicadores SMART, então, específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Específico, tem que fazer parte daquele processo. Então, adianta eu mensurar, vou ter um KPI sobre... Enfim, vou ter um KPI sobre tal coisa. Mas esse KPI depende de uma outra máquina. Eu queria mensurar essa máquina, mas ela depende de uma outra máquina. Eu quero ver a produtividade dela, a quantidade de erros. Mas eu não sei a quantidade de erros que vem do fornecedor. Tal material sempre vem errado, mas eu estou mensurando a produtividade da máquina. Mas a máquina está dando defeito porque o fornecedor deu uma peça com defeito. Então é isso que eu preciso saber. Essa produtividade que eu estou mensurando depende só dessa máquina? Não. É interessante que eu mensure isso? Tem outra coisa que eu posso mensurar? Tem que ser específico daquilo que eu tô querendo medir. Mensurável, então tem que ter dados, tem que ter um número, tem que ter um registro, tem que ter uma forma de mensurar. Alcançável, tem que entender se faz sentido. Adianta com uma meta de 170 mil a gente colocar o objetivo de bater 300 mil? Talvez não, porque se a nossa meta já é desafiadora de 170, por que eu vou botar 300? Tem que ser alcançável. Se não for alcançável, a pessoa não vai querer bater. Não, 300 mil, totalmente fora da realidade, eu não vou nem me esforçar. Relevante, então tem que fazer sentido para aquilo ali, tem que me dizer alguma coisa. Basicamente vai ser isso, tá? E temporal é qual período de tempo que tu vai fazer essas análises. Então, por exemplo, ali vai ter, ali na planilha que eu comentei, o lançamento era semanal. Tu vai ter semanalmente ali. Tu pega os dados todos os dias, tu lança na planilha semanalmente, depois tu vai fazer a análise a cada mês. Ou a cada 15 dias, então a cada 2 semanas. Tem que ter um período de tempo. Tanto de coleta quanto de análise, tá? Quanto de análise dos gráficos ou de imputar nas planilhas ali os resultados, tá? Como aplicar? Então, quarto passo, estabelecer uma rotina. Como que vai ser feita essa coleta de dados? Quem vai ser o responsável? Qual vai ser a periodicidade, que eu comentei ali? E acompanhar os resultados. Então, só vai te dizer ali, eu tive tal resultado tal mês, tal resultado aquele mês, tal resultado aquele mês, mas é tu que vai dizer. Aquele mês a gente teve um aumento nas vendas porque era Black Friday. Então, acompanhar os resultados vai depender de ti e entender o porquê desses resultados também vai depender das tuas análises, tá? Passando para uma segunda parte, mercado. Então, falamos sobre indicadores, agora a gente vai falar sobre mercado. Dentro da parte de análise de concorrência, análise de fornecedores e 5 forças de Porter, tá? A primeira parte, análise de concorrentes. Então, basicamente, eu estudo sobre
as empresas que são tuas concorrentes, o que elas oferecem para o teu público, como que elas fazem gestão comercial, como que elas são vistas pelos clientes e potenciais clientes. Basicamente, é o que os teus possíveis clientes veem de uma empresa, é o que tu gostaria de saber para fazer essa análise. E o objetivo é criar uma estratégia e implementar mudanças que vão ser capazes de oferecer algo melhor ainda, de uma solução e condições melhores para o teu cliente. Então, tu vai entender o que teu concorrente faz de bom ou o que ele faz de ruim para aprender e trazer para tua empresa. Então, se ele faz isso aqui de ruim, como que eu posso trazer outra coisa? Como que eu posso ser um diferencial que eu posso trazer? Então, por exemplo, uma concorrente. O salgadinho Ruffles e o salgadinho Torcida. Tem uma matéria sobre isso até. Se vocês tiverem interesse, joguem no Google, devem achar. Por exemplo, o Ruffles é uma marca da PepsiCo, é uma marca muito famosa. Se tu vê o salgadinho Ruffles no mercado, provavelmente tu vai comprar, tu não vai querer comprar a Torcida. Agora a Torcida já está um pouco mais instaurada no mercado, mas digo isso em contextos passados. Então, como é que a Torcida vai competir com o Ruffles? Preciso baixar muito o preço. Então, é fazendo uma análise desse concorrente. Então, beleza. Ruffles tem uma marca muito consolidada, os clientes gostam por isso, por isso, por isso. Mas eu posso ter um diferencial, eu posso ter um preço mais baixo. Então, é fazendo essa análise que tu vai entender quais são os pontos que tu pode ganhar em cima do teu concorrente, quais são os pontos que tu vai acabar sendo enfraquecido, mas que tu pode tentar fazer um plano de ação, enfim, para suprir essa demanda. Já na análise de fornecedores, tu vai identificar a capacidade comercial de um parceiro em atender as tuas demandas. Então, produzo um celular. Dentro do celular, eu preciso ter o fornecedor da matéria-prima, eu preciso ter uma empresa de tecnologia, enfim. Putz, tal matéria-prima teve um aumento na pandemia e eu só tenho aquele fornecedor e aumentou muito. E agora? Não, preciso ir atrás de outro fornecedor. Vou fazer uma análise de fornecedor. Em relação a preço, em relação à qualidade, enfim, é isso que tu vai identificar nos teus fornecedores, vai definir parâmetros e ver o que faz mais sentido para ti. O objetivo é medir a qualidade de seus parceiros e, como consequência do produto ou serviço que tu entrega, que tu acaba sendo dependente de fornecedores em alguns ramos de empresas, no caso, né? Como aplicar? Se vocês olharem, a aplicação é muito parecida. Botei uma aplicação geral, mas depois eu vou falar um pouquinho com vocês sobre mais especificamente, tá? Então, definir objetivos, escolher os critérios que vão ser analisados, isso junto com o cliente, né? Identificar o melhor método de coleta, levantar e interpretar os dados e depois apresentar o resultado para os envolvidos, tá? Isso é bem geral, tanto na análise de concorrência quanto na análise de fornecedores. Geralmente, análises no geral vão ser feitas assim, mas vou trazer um pouquinho mais aprofundado, tá? Então, análise de concorrente. O que eu posso fazer? Cliente oculto, por exemplo. Vou fazer uma padaria. Beleza. Meu cliente é uma padaria, vou num concorrente. Eu defini os meus objetivos, eu quero ver quem tem o melhor sonho da cidade. Ok, vamos lá na padaria concorrente comer o sonho. Quais são os critérios que eu vou analisar? Critério vai ser gosto, cheiro, validade, cor, aparência, né? Pode ser. E maciez. Ok. Maciez do pãozinho ali, tá. Se esses os critérios. Vou lá no meu concorrente, vou comer, vou dar a nota. Então, gostei muito de tal ponto, aquele tal ponto não gostei tanto. Beleza. Vou lá na outra padaria, vou fazer a mesma coisa, enfim. Tendo os objetivos, tendo o critério, escolhi o método cliente oculto. Ou seja, me disfarço num cliente daquela loja, vou experimentar aquele produto e aí vou anotar. Então, beleza. Depois que eu levantei todos esses dados, vou interpretar os dados. Tal padaria tem
um sonho mais macio, tal padaria tem um sonho mais gostoso, tal padaria tem um sonho mais bonito, tal padaria tem um sonho mais caro. Dependendo do critério, vou pontuar isso. Claro, tô sendo bem específica. Provavelmente vai avaliar a padaria inteira, então tu vai avaliar atendimento, tu vai avaliar comidas no geral, enfim. Daí depende do que tu vai levantar ali, qual vai ser o objetivo, quais são os seus critérios que tu vai analisar. Isso tu vai ter que ter muito antes ali de ir visitar a loja, né? Depois tu vai apresentar os dados ali pro teu cliente que contratou a pesquisa, tá? Beleza. O que mais que eu posso fazer? Análise de concorrente, hoje em dia é muito forte fazer, por exemplo, por redes sociais. Notas do Google, notas do iFood, notas do Delivery Much. Pode até fazer, por exemplo, essa parte de cliente oculto, fazer online. Então, vou pedir no iFood, vamos ver como eles entregam. A embalagem é feia, não é feia, enfim. Ou redes sociais. Minha rede social, não posta muita coisa, não responde comentário, mandei uma mensagem lá, demorando 2 dias para me responder, enfim, toda essa parte por trás aí também é muito interessante de se fazer. Outro tipo de análise de concorrente seria o bench. Então, quero saber um pouquinho mais sobre concorrentes, já fiz um trabalho com, sei lá, uma padaria de Santo Ângelo. É concorrente Santo Ângelo de Santa Maria? Não é. Mas é o mesmo ramo e tu pode entender, por exemplo, o que dá certo lá, o que tu tem de errado, o que tu pode fazer de melhor. É um tipo de análise de concorrente também. Então, acho que esses seriam os mais comuns, a parte mais comum de análise de concorrente. Outra análise de fornecedores. Análise de fornecedores pode fazer de 2 jeitos. Vou ligar para alguns fornecedores de tal. Vou elencar, né? Passo a passo. Qual é o objetivo? Eu quero o melhor fornecedor de metal. Ok. Quais são os seus critérios? Para ser o melhor tem que ser o mais barato, tem que ser um metal mais maleável, tem que ser um metal que não vem com defeitos, enfim, todos os critérios. Qual que é o método que eu vou usar? Vou ligar para vários fornecedores, vou pedir uma amostra do produto, vou pedir para visitar, enfim. Ok. Interpretei os dados, vou fazer essa análise. Ou vou ligar para concorrentes ali. Então, por exemplo, vou ligar para um. Basicamente seria fazer um bench, tá? Então, vou ligar para a padaria lá de Santo Ângelo e ver quando é para onde, de onde que eles pedem a farinha, porque a farinha tá muito cara aqui em Santa Maria. Ok. Então, quais são os fornecedores de vocês? Tenho esse, esse e esse. Beleza. Vou atrás desses fornecedores, então, para também fazer essa mensuração, tá? Então, esses 2 tipos de análises aí seriam mais ou menos isso aí, um pouco mais aprofundadas, tá? Uma outra análise são 5 forças de Porter. Não é muito comum a gente fazer essa análise na ITEP, mas é uma análise muito legal de ser feita, ela é bem completa, que basicamente vai te mostrar o ambiente externo da organização. Então, eu não sei muito sobre o mercado, preciso entender esses 5 pontos antes de entrar no mercado. Ele é muito bom para fazer um plano de negócios, por exemplo. Então, vamos estudar fatores que influenciam na capacidade de uma empresa de obter lucro e atender o cliente. Basicamente, são fatores que vão influenciar para a tua empresa rodar. A empresa depende dessas coisas. E daí tu precisa entender um pouco sobre o mercado. Como é que tu vai saber sobre isso? Estando dentro do mercado. Então, a melhor forma de fazer análise de 5 forças de Porter é ligando, indo naquele lugar, parte de cliente oculto, ou, por exemplo, fazendo. Quando eu fiz a parte de 5 forças de Porter, nós pegamos o celular, começamos a ligar ali para os concorrentes, fornecedores, enfim, e nós dissemos que a gente disse que a gente estava fazendo um trabalho para a faculdade, que a gente precisava entender mais sobre como abrir tal empresa. Então a gente queria entender alguns pontos. E perguntava se a pessoa se sentia ok para responder essas perguntas. Então, essa é uma análise que a gente conseguiu fazer um pouco mais aprofundada, porque a gente conseguiu fazer com pessoas do ramo por meio de ligação. Geralmente vai ser dessa forma. Tu vai poder usar os critérios que eu usei, que eu comentei com vocês ali no slide passado, para fazer análise de 5 forças de Porter, tá?
mas geralmente quem conhece mais o ramo vai ser o dono, enfim, o gerente ali da empresa no geral, tá? O objetivo é focar em 5 pontos que auxiliam na determinação do posicionamento da empresa no mercado. Então, antes de abrir, ela precisa entender esses 5 pontos. Quais são os 5 pontos? Primeiro ponto, rivalidade entre concorrentes. Então, tu vai ligar, falar, eu sou... faço engenharia de produção na FSM e estou fazendo um trabalho sobre abrir uma nova empresa do ramo tal. Daí tu vai ter que definir algumas coisas que tu quer saber. Então, quem são concorrentes diretos, se as marcas são consolidadas, quais são as vantagens competitivas, o que ele tem de bom, enfim, o que ele tem de melhoria. Tu vai elencar várias perguntas, e isso para todas as forças de Porter, tá? Então, vai elencar perguntas, vai elencar parâmetros que tu vai ter que definir para fazer essas perguntas. Então, na parte de rivalidade, eu quero saber aquilo ali. Na parte de ameaça do produto substituto, quero saber aquilo lá. Tem que ter os parâmetros bem definidos, os critérios ali que nem eu comentei. Então, para ser mais aprofundado. Mas eu queria trazer um exemplo, tá? Então, rivalidade entre concorrentes. Estou fazendo processo seletivo da ITEP Júnior e agora quero medir assim, forças de Porter. Ok. Como é que eu vou fazer essa análise? Primeiro, rivalidade entre concorrentes. Quem são os concorrentes? Vamos focar no curso de Engenharia Química, por exemplo. Hoje, quem são os concorrentes é a Renove, porque trabalha com a parte ambiental, então o pessoal de Engenharia Química pode ir para lá. A AOB, porque trabalha uma parte mais administrativa, então o pessoal também gosta bastante dessa parte de gestão. Parece que tem a ITEP, a AOB sempre tem um pessoal que vai. Motora, tem uma parte também um pouco mais focada sobre máquinas e tal. Ok, essas três e a ITEP. Então, são 4 empresas júniores que o pessoal que quer entrar numa EJ pode escolher ali. Então, faço engenharia química e quero escolher uma dessas EJs. São concorrentes diretos. Mas beleza, essas são as análises que eu vou fazer para a rivalidade entre concorrentes. Segundo parâmetro da força de Porter, então, a segunda força de Porter é a ameaça do produto substituto. Então, outros produtos que também podem oferecer o mesmo benefício ou algo similar. Então, se a rivalidade entre concorrentes diretos são outras empresas juniores, a ameaça do produto substituto vai ser iniciação científica, então bolsas, EPEC, Escola Piloto de Engenharia Química, Diretório Acadêmico, SAEC, Semana Acadêmica de Engenharia Química. Então, outras ações acadêmicas que não têm a ver com empresa júnior diretamente, mas que vai ocupar o tempo, que vai dar currículo, enfim, dependendo do objetivo da pessoa, vai suprir a demanda dela. Então, vai ser um concorrente indireto, ameaça de um produto substituto. Então, algo similar, concorrer contigo, tá? Então, seria esse um exemplo ali focado no processo seletivo da ITEP, tá? Mas que nem eu comentei, tu vai ligar pro responsável e vai fazer as perguntas. Ah, quero saber sobre rivalidade concorrente. No caso, tu não vai falar sobre isso com a pessoa, mas tu vai fazer as perguntas. Quem são teus concorrentes diretos? Como é que funciona? O que tu tem para melhorar? O que tu vê de maior dificuldade, né, no caso? Enfim, tu vai fazer as perguntas ali, tu vai formular e daí tu vai conseguir aprofundar, tá? Daí tu vai fazer o mesmo com a força 2, com a força 3, com a força 4, com a força 5. Terceira força, poder de barganha dos fornecedores. Então, que nem eu comentei ali na análise de fornecedores, tu precisa de um fornecedor de metal e o teu tá muito caro. O teu começou a dizer, então, eu fiz um errinho ali, realmente entreguei umas peças erradas, mas não vai mais acontecer e tal, não sei o que. Ok. Mas tu começa a pensar, putz, se aquele meu fornecedor demorar para entregar, ou se entregar errado, eu posso prejudicar o meu produto. Então, eu preciso começar a ver outros fornecedores. Qual que é a possibilidade de eu achar outros fornecedores de metal em Santa Maria? Acho que não tem muito. Ok. Então, vou ter que ver o fornecedor ali em Santo Ângelo. Vou ter que ver ali em Santa Catarina. Então, vou começar a ver e fazer a análise de fornecedores. Tá.
Vou ligar para a empresa ali, vamos para o escritório de arquitetura e construção civil. Tá, qual que é a dificuldade de vocês trocarem de fornecedor? Bah, eu tenho outros fornecedores, mas não são aqui em Santa Maria. Então vai ter a taxa de entrega. Ah, tem outros fornecedores, mas é muito mais caro. Ou é muito mais longe, daí pode demorar para chegar, pode ter atraso. Então, é bom tu entender um pouquinho. Enfim, a outra parcela de fornecedores que tu pode atacar. Então, o empreendedor precisa refletir sobre como ter acesso a excelentes fornecedores sem depender exclusivamente de um ou outro. Claro, pode-se ter parcerias, vai ter, por exemplo, desconto se comprar com determinado fornecedor e tal. Provavelmente. E aí, vale a pena ter uma exclusividade? Depende, se o produto for muito bom, se for rápida a entrega, enfim, tu vai ter que analisar esses teus pontos. Quarta força, a ameaça de novos entrantes. Então, qual que é a possibilidade de, trazendo por exemplo ali da empresa Júnior. Faço engenharia química, mas a gente está tentando prospectar ali para a ITEP. Tá. Qual que é a possibilidade de abrir uma empresa júnior de engenharia química? Eu acho que é média. Por quê? Porque engenharia química é um curso muito forte no FSM, abre todos os semestres, tem bastante gente, e não tem uma empresa júnior sobre, é um curso bem estruturado. Então, seria acho que seria interessante o pessoal abrir lá a empresa. Então, tá. Mas não é muito fácil abrir uma empresa júnior. Então, tem uma de papelada e tal, tem que ter alguém interessado, puxar a frente, ok? Tá. Então, acho que compilando essa dificuldade com essa facilidade, seria a média. Então, entender qual que seria a ameaça de novos entrantes, novas empresas juniores que podem roubar o teu público. Quinta, poder de barganha dos clientes. Então, quando tu vai apresentar uma proposta, isso aí é o que mais se sabe, né? Então, vou apresentar uma proposta, a proposta custa 10 mil. Mas 10 mil é meio caro, para mim seria bom 8. Qual áreas que tu pode negociar? Consultoria, beleza. Tu tá fazendo com a ITEP, tu quer negociar com a ITEP. Então, vou apresentar uma proposta de 10 mil, vou tentar negociar, fazer por 8. A gente pode vender por 8. Então, às vezes a gente tem até a nossa planilha, por exemplo. O que a gente vai botar, o ideal para vender e o mínimo. Por quê? Porque nossos clientes barganham. Mas tu vai ali na padaria comprar um sonho e tu não vai poder chegar e dizer, não, esse sonho custa 5 reais, mas eu quero pagar 4,50. Vai ter que dizer, então, pode ir embora, na minha padaria tu não vai comprar o sonho, se tu quiser comprar no outro, pode ficar à vontade. Tu não vai conseguir barganhar o sonho. Então é isso, entender? Se o ramo que tu tá, as pessoas vão tentar pedir um descontinho ou não. Basicamente seria isso. Então, o quanto que os clientes influenciam em vários fatores do negócio. Por isso é importante ter uma grande cartela de clientes para que o seu poder de barganha seja maior, todos eles. Então, eu comentei um tipo, né? Então, tem alguns outros tipos de poder de barganha que tu vai identificar de acordo com o empreendimento, no caso. E seria isso da minha parte, tá? Então, eu agradeço a atenção de vocês e desejo um ótimo Universidade de TEP de Planejamento Estratégico, tá? Mais uma vez, me chamo Isabela Rubim, diretora do projeto de 2022. Fico à disposição para conversar com vocês sobre qualquer uma das ferramentas. Abraços.